Vamos conhecer hoje um pouquinho da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele escreveu: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz ela mesma testifica, o apóstolo Pedro, no seu segundo livro, capítulo 1, versículo 21, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Nenhuma foi inspirada por vontade humana. A Bíblia, na verdade, também é uma biblioteca. São 66 livros em um único volume. A Bíblia, ela também foi inspirada, escrita por aproximadamente 40 homens que receberam a revelação do Espírito Santo para escrever. Desde homens simples, como boiadeiro, pescador, indo também para homens letrados, como médico, como Lucas, como o apóstolo Paulo, um homem versátil na ciência e nas letras. Mas também ela demorou de ser escrita. Mais ou menos 1.600 anos demorou para que toda a escritura fosse organizada e nós hoje tivéssemos ela em mãos. Várias culturas diferentes, pessoas diferentes e também materiais diferentes para escrever. Ela foi escrita em pergaminho, que é um tipo de couro, e também em papiro, que é uma planta, inclusive muito abundante no vale do Rio Nilo. Eu estive lá em 2011 e tive acesso ao papiro. Além disso, também ela foi escrita em 3 línguas: a língua hebraica, também grega, o grego, e também o aramaico, que era a língua mais popular. Inclusive Jesus, seus escritos, ele usou mais o aramaico. Também a Bíblia, ela foi dividida em 2 partes principais. Primeiro, o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele possui 39 livros. Esses 39 livros, eles foram organizados em alguns volumes, que nós denominamos. O primeiro volume é chamado de Pentateuco, essa é a primeira parte. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles foram escritos por Moisés. O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. A segunda parte é a parte dos livros históricos, os livros que contam os fatos ocorridos tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, envolvendo também tantos povos, sejam povos amigos ou inimigos dos hebreus. Vai mostrar a história dos assírios, dos caldeus, vai falar dos reis em toda a extensão da história da época. E aí, vamos ver os livros históricos. Nós temos o livro de Josué, Juízes, Ruth, Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Samuel, Segundo Samuel, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, temos também o livro de Esdras, Neemias e Esther. Estes são os livros históricos. A terceira parte é os livros poéticos, os livros que são
livros que mostram a literatura, a poesia da palavra de Deus. O livro de Jó, o livro de Salmos. Inclusive, Salmos é o livro mais extenso, que tem o maior número de capítulos, são 150 capítulos. E nele também tem um capítulo mais extenso da Bíblia, que é o 119, com 176 versículos. Também nós temos o livro de Provérbios, de Salomão, escrito por Salomão. Nós temos o livro de Eclesiastes e nós temos o livro de Cantares de Salomão. Estes são os livros poéticos. Temos também, quando se fala nos livros poéticos, a gente pensa logo nos Salmos, os livros mais lidos, né, e muito conhecidos, como o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 91, que fala de refúgio, e outros salmos bem conhecidos, como o Salmo 27. Mas também esses salmos foram escritos por vários salmistas. Então nós temos Moisés, escreveu o Salmo 90, Davi escreveu alguns, Asaf e outros. Temos também a quarta parte, que é os livros profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel e o livro de Daniel. Por que são maiores? Porque são livros mais extensos, né? Tem uma importância maior na literatura. E nós temos também os chamados os livros dos profetas menores. Não era porque eles foram insignificantes, mas os livros deles são livros pouco extensos. Quem são esses livros? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Temos também o livro de Naum, livro de Zacarias, Malaquias, Abacuque, Sofanias. São os livros profetas menores. Agora, estes tantos livros, eles formam o Antigo ou o Velho Testamento. São livros que foram escritos, né, que antecedeu a vinda de Cristo Jesus. Agora, vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Quais são esses livros? Nós temos livros também escritos por Mateus, Marcos, Lucas e o Evangelho de João. Esses 4 livros formam os Evangelhos. Vocês já ouviram muito falar dos Evangelhos. Então a Bíblia toda é o Evangelho, mas estes 4 são denominados de Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação. É a primeira parte, a primeira divisão do Novo Testamento. A segunda divisão do Novo Testamento é um livro separado, que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. É o que fala sobre a história da Igreja de Cristo Jesus, fala sobre os atos, as ações missionárias dos apóstolos, os acontecimentos do ministério deles. Estão todos registrados no livro de Atos. Temos outra divisão, que é as cartas ou livros paulinos, escritos pelo apóstolo Paulo, que um dia era chamado de Saulo, mas teve um encontro maravilhoso com Jesus e foi mudado o seu nome de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu várias
cartas ou livros a algumas igrejas e a pessoas, como o livro aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Escreveu também uma carta às igrejas que estavam na cidade de Corinto, como 1 Coríntios e 2 Coríntios. Também escreveu um livro chamado Gálatas. Então ele escreveu uma carta aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia. Também ele escreveu o livro de Éfeso, aos Efésios. Ele escreveu aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. Também escreveu a igreja de Filipo, Filipenses, depois Colossenses, a igreja de Colossos. Também escreveu um livro direcionado a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Escreveu a igreja de Tessalônica, 2 livros ou 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Também escreveu ao irmão Tito, então, a carta a Tito e a carta a Filemon. Estas foram as epístolas do apóstolo Paulo. Temos também uma carta, um livro, que o seu autor é desconhecido, que é o livro aos Hebreus. Não se sabe ao certo quem o Espírito Santo usou para escrever este livro. Além disso, temos as cartas escritas pelo apóstolo Pedro. Pedro escreveu 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. O apóstolo João escreveu alguns livros. Escreveu 1 João, 2 João e 3 João. 3 cartas. E escreveu o livro de Apocalipse, que significa revelação. É um livro escatológico que fala dos últimos acontecimentos, que fala do juízo de Deus, da vinda de Cristo a segunda vez, que fala da besta, fala dos falsos profetas, fala de todos os acontecimentos dos finais do tempo. Uma ressalva, quando nós estamos falando das cartas escritas pelos apóstolos, também temos a carta de Judas. Então, o livro de Judas tem apenas um capítulo, mas não foi Judas Iscariotes, Judas que traiu Jesus, é o apóstolo Judas, é outra pessoa que escreveu o livro de Judas. Muito interessante, que fala sobre como os cristãos devem se comportar no reino de Deus. A palavra de Deus, ela na verdade é luz para o nosso caminho. Ela que nos dá as direções que devemos ter no nosso dia a dia. Então, que você possa examinar a Bíblia Sagrada, conhecer a Bíblia, estudar. A Bíblia diz: conhecereis para ter vida eterna. Além disso, a palavra de Deus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, a Bíblia dá para cada um de nós a possibilidade de nós termos um encontro genuíno com Deus. Por hoje é só. Fique atento ao que eu falei. Leia, estude a Bíblia Sagrada. Dê um like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.